Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Meu nome é Lucas Fael Soneghetti, seu anfitrião de sempre, e hoje aqui eu estou acompanhado da nossa colaboradora, Bia Martins. Fala aí, Bia. Olá, Lucas. Vocês conhecem a Bia já das participações no Conversa de Ateliê, de outros episódios do República de Ideias, e temos como nosso convidado hoje também Leonardo Folletto, jornalista, professor e pesquisador da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, também é editor do Baixa Cultura e autor do livro A Cultura é Livre, uma história da resistência antipropriedade. Diga oi, Léo. E aí, gente, beleza? Vou estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, Léo, pela participação, pelo seu tempo para conversar com a gente. Obrigado também, Bia, sempre somando com a gente aqui no República de Ideias. Então, nós estamos aqui hoje para discutir um tema que há pouco tempo atrás esteve aí como foco da atenção na mídia, na esfera pública, que é o projeto de lei 2630 de 2020, que institui ou tentará instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto ficou conhecido, popularmente como a PL das Fake News, ou PL das Fake News, ou Projeto de Lei das Fake News, e tem uma longa história aí de tramitações, de adendos, de transformações, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque o nosso intuito, na verdade, é, partindo desse projeto de lei, partindo do que esse projeto suscitou de discussão na esfera pública, conversar um pouco sobre a questão da regulação, da responsabilidade e da liberdade das redes, né, da internet. Para dar um contexto aqui rápido, esse projeto ele primeiro foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, foi eventualmente aprovado no Senado, passou pela relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que protocolou na versão final do PL das Fake News, que foi para votação na Câmara dos Deputados em 2 de maio de 2023. Porém, essa votação foi adiada mais de uma vez, até agora o projeto não foi votado, e, dentre outras coisas, o conteúdo desse projeto inclui uma espécie de tentativa de regular e de conter a disseminação de conteúdos falsos ou de desinformação, né, na internet, daí a ideia de PL das Fake News. Também traz no seu conteúdo uma tentativa de responsabilizar empresas pela divulgação de notícias falsas através do uso de contas automatizadas. Há também itens a respeito de direitos autorais, né, com uma espécie de previsão de que artistas deverão e poderão se organizar por meio de associações coletivas para negociar pagamentos de valores com plataformas, como, enfim, Twitter, Spotify, plataformas que veiculam conteúdo artístico, né? E também uma extensão da imunidade parlamentar para redes sociais, né? Bem como para os conteúdos publicitários relacionados a parlamentares. Isso, enfim, são só alguns grandes pontos desse PL, algumas das grandes questões que apareceram, mas o que a gente não quer conversar exatamente sobre esses detalhes, a gente quer conversar sobre o que esse PL está trazendo aí para a gente discutir, sobre o que isso significa em termos de regulação, em termos de responsabilidade, em termos de liberdade na internet. Então eu vou parar de falar, porque tem pessoas muito mais capacitadas do que eu aqui para começar essa conversa. Então, está aberta a nossa mesa, gente. Bom, então, eu começaria assim falando que eu acho que quem tinha alguma dúvida, né, da necessidade da regulação das redes pôde se certificar dessa importância exatamente ali nas semanas anteriores a essa votação que o Lucas citou no dia 2 de maio, né? Porque ali a gente viu um movimento assim muito grande dessas próprias corporações, né? Da Google, especialmente, e do Telegram também, agindo assim com uma propagação de desinformação. Quer dizer, se a gente já estava bastante convencido, né, assim, pelo menos nós que acompanhamos essa discussão, da necessidade de regulação das plataformas pela questão da desinformação, né, haja vista aí toda a desinformação que a gente viu circular durante as eleições e que influenciaram no voto das pessoas, né,
Depois, sem falar no ato golpista do dia 8 de janeiro, que também foi deflagrado via essas plataformas digitais, né? E, por último, a questão da violência nas escolas. Então, tudo isso já era, assim, uma parte da sociedade já bastante convencida da importância. Agora, quem não estava convencido, né, viu, então, você entrava no Google ali, nos dias anteriores à votação, estava escrito algo como o projeto de lei das fake news vai piorar a internet. A Google não pode fazer isso. Ela pode, sim, colocar a sua opinião. Então, ela poderia falar assim, algo como: clique aqui para saber por que a Google é contra esse projeto de lei como ele está. E aí eles poderiam enunciar, olha, esse artigo tal, nós achamos que deveria ser dessa maneira, etc., etc., com dados verídicos e não com desinformação. A mesma coisa aconteceu no Telegram, que depois dessa data da votação, né, da votação que não houve, também, como é que se diz, disseminou lá para os usuários do Telegram também informações falsas a respeito do projeto, né? Então, assim, é um projeto muito importante, ao mesmo tempo, ele realmente é um projeto polêmico, difícil, porque, assim, é você trocar a roda do carro com o carro andando e ainda com a dificuldade de ser uma tecnologia ainda muito nova, um modelo de negócio também que descambou, né? O modelo de negócio das plataformas que descambou para uma coisa muito sem medida, onde o foco é fazer com que o usuário permaneça mais e mais tempo online, e aí já tem pesquisas que mostram que as informações que incitam medo, ódio, violência, são informações que costumam reter mais o usuário. Então, as plataformas estão agindo assim, sem muita responsabilidade, né? Então, para não tomar a palavra aqui por muito tempo, eu agregaria só mais um ponto, né? Como isso é importante, que isso não está sendo feito só no Brasil, né? Também é uma questão mundial, e na Europa já existe uma legislação aprovada a esse respeito, que tem sido, inclusive, a inspiração para a nossa lei. Então, daqui a pouco eu trago aqui mais pontos que eu acho que são importantes para a gente conversar. Beleza, Bia. Então, eu concordo, sim, acho que é muito louco que em 2023 a gente tenha que ainda acreditar ou defender a ideia de que a regulação é o melhor caminho para as redes sociais. A que ponto a gente chegou, né? As redes chegaram a um ponto de extremo que a gente tem que novamente depositar nossas esperanças numa legislação para que minimamente regule, né, o que está acontecendo, assim. Então, por um lado, para mim, por um lado é um pouco triste de achar que realmente a gente vai precisar fazer isso. De fato, eu concordo plenamente que a gente precisa regular. A minha questão é de que forma, como. Isso é uma das grandes dificuldades que depois a gente pode discutir, inclusive questões jurídicas sobre como fazer isso, né? Mas me vejo um pouco incrédulo às vezes de achar que, putz, novamente a questão da regulação, e porque isso já foi falado há muito tempo, assim, há muito tempo é falado, é meio que uma história anunciada, né? Semana retrasada, eu escrevi um texto sobre isso, né? Sobre regulação. E aí eu estava lembrando de um outro texto que a gente traduziu no Baixa Cultura, que eu sempre cito, assim, porque ele é muito profético, né? Um texto de 95 chamado A Ideologia Californiana, do Andy Cameron e do Richard Barbrook, que a gente traduziu no Baixa Cultura, publicou no Zine, em parceria com a Monstro dos Mares. É um texto de 95, né? Que ainda na época do listas de e-mails, sendo o veículo mais comum, assim. Mas eu trago ele para citar o quanto ele é profético, no sentido de que ele já fazia um belo panorama dessa ideologia californiana que está hoje por trás do modo de pensar de todas as big techs, como o Google, citado, o Telegram, e por que elas são contra a qualquer tipo de regulação no trabalho deles, né? Então, por exemplo, eles falam sobre a ideia de que é prometida a cada membro de uma classe virtual a oportunidade de se tornar um empreendedor high-tech de sucesso, de que as tecnologias da informação dão poder ao indivíduo, aumentam a liberdade pessoal e radicalmente reduzem a força do Estado-nação, né?
Então, a ideia de que, em vez de regulamentos contraproducentes, né, o texto falava, cartografando essa ideologia californiana, engenheiros visionários estão inventando as ferramentas necessárias para a criação de um livre mercado no ciberespaço, enfim, tais como codificação, dinheiro digital e procedimentos de verificação. Porque está falando de 95, mas 95 já se começa a falar sobre os primórdios de blockchain e Bitcoin, já existia algum processo de falar de dinheiro digital e tudo, né? Mas uma frase que poderia resumir bem o texto e que ainda é muito relevante hoje é que as tecnologias da liberdade estão se tornando os instrumentos da dominação. E isso é muito, muito válido. Se tornou ao longo da década de 2000, 2010, isso de fato aconteceu. Não é difícil perceber o quanto essa fase é atual para hoje, porque passado aquele otimismo que nós, enfim, muitos ativistas da cultura livre, conhecimento livre, ciberativistas de modo geral, que a gente tinha essa ideia de que esse otimismo tecno-utópico dos primeiros anos, de que a gente achava que haveria uma libertação do polo emissor da informação, de que todo mundo agora poderia falar, criar o seu espaço para falar, criar o seu blog na época, não um perfil em redes sociais, e com isso a gente poderia trazer a nossa perspectiva dos fatos e não depender apenas das mídias tradicionais, naquela época muito centrada nos grandes conglomerados de mídia, né? A gente tinha toda essa ideia, e isso ao longo dos últimos 20 anos, especialmente da década passada, a gente foi vendo que a concentração cada vez maior de poder em poucas empresas, que a gente chama de Big Techs, enfim, basicamente Google, Amazon, Facebook, Meta, Apple, Microsoft, enfim, de modo geral elas, proliferou e ajudou a proliferar a desinformação e discurso de ódio nas redes, né? E aí, como a Bia falou, potencializado por um modelo de negócios que é baseado na extração de valor dos nossos dados, né? Esse é o grande processo com que essas empresas ganham dinheiro. E aí, a partir dessa mudança de clima, digamos assim, na internet, muita gente da minha geração, enfim, ativistas e tudo, começaram a perguntar, né? Será que a internet deu ruim? Será que há saídas para uma rede cada vez mais dominada por fake news, desinformações que dão lucro, né? Que as plataformas pagam de alguma forma para canais beneficiam a desinformação, a fake news? Será que existe alguma saída para isso, né? Que é claro que é uma pergunta muito complexa de responder, mas o que deu para perceber, especialmente no Brasil, mas não só nos últimos anos, é que alguma coisa precisa ser feita. Não dá para deixar do jeito que está, né? E esse do jeito que está, a gente entende como muito claramente quando a gente acompanha os processos, especialmente eleitorais, né? O que foi as eleições do ano passado no Brasil, o quanto, por mais que houveram medidas para frear a desinformação, as fake news, ainda assim elas influenciaram consideravelmente no processo eleitoral, menos do que em 2018, né? Porque, de alguma forma, alguma coisa foi aprendida nesses 4 anos, mas ainda assim de uma forma muito, muito grande, assim, né? Então, a gente percebeu no Brasil, junto com outros países também, nos Estados Unidos, na época do Trump, na Europa, de alguma forma, que do jeito que está a internet, né? Do jeito que esse poderio concentrado nas grandes plataformas, essa extração do valor dos nossos dados, dos nossos rastros deixados nas plataformas e o controle sem limite, sem transparência desses processos pelas Big Techs, não levaram a um caminho que a gente pode considerar bom, não somente para a nossa democracia brasileira, para diversas democracias no mundo inteiro. Então, começou a se criar um consenso que hoje, eu diria que é global, como a Bia mencionou também, porque há processo de regulação no mundo inteiro, de que do jeito que está não dá, precisa ser feita alguma coisa. E aí a discussão é pensar de que forma fazer isso, né? Porque regular mercados, que é um caso, mercados da informação, das Big Techs, é tão velho quanto o capitalismo, né? Enfim, onde houve Estado e mercado, sempre houve uma tentativa, de alguma forma, por parte do Estado, de tentar regular, cuidar, controlar, de alguma forma, o mercado.
Isso é parte fundamental, né? Não nem entrar muito em questões teóricas sobre isso, mas é parte fundamental do Estado, buscar equilibrar as forças de poder e garantir alguma chance, digamos assim, dos mais fracos, nesse caso, quem é afetado diretamente não tem recursos e condições de sair das desinformações que chegam todo dia nos apps e telegrams da vida. Então, o Estado tem que fazer alguma coisa nesse processo. Isso, historicamente, é um processo que tem acontecido, né? E aí, o que a gente está na discussão no Brasil hoje é de que forma a gente faz isso, né? E aí, assim, o que eu trago esse texto também para falar também da ideologia californiana é que já em 95, né, esse ensaio que cartografa a ideologia californiana, ele já fala como um dos caminhos que é justamente a ideia de regulação, né? De algum tipo de controle, né? Porque senão a gente não teria. Será que como colocado no texto, né? Eles diziam, né? Os propagadores da ideologia californiana diziam que o mundo do hiperreal, que a gente poderia colocar hoje como metaverso, talvez, seria onde os yuppies, né? Os empreendedores, ou talvez os startupeiros, se a gente for pensar em 2023, poderiam brincar de ser cyberpunk sem ter de encontrar alguns dos seus vizinhos empobrecidos. E eu acrescentaria, falar qualquer coisa sem se responsabilizar pelo que falam, né? E esse mundo, de alguma forma, ele proliferou e hoje a gente vê os efeitos disso, né? Então, não é à toa que, quando a gente fala da ideologia californiana, as empresas, quando falam algum tipo de regulação, algum tipo de freio nesse Deus tecnologia que vai resolver todos os problemas, as empresas ficam muito com medo, né, de que o modelo que vinha sendo feito até aqui de controle ou de cuidado com as plataformas seja mudado completamente e isso mexa diretamente no bolso dessas plataformas, né? A gente está falando de grandes plataformas que ganham bilhões, que ganham mais do que muitos estados, né? Tem maior poder do que muitos países ao redor do mundo. Então, o medo delas é justamente mexer nesse negócio, mexer nesse processo que, de alguma forma, está lucrando para elas, né? Então, a reação que essas plataformas estão tendo em vários lugares do planeta também dizem isso, também denunciam essa intenção deles de deixar como está, né? E já prenunciada na ideologia californiana de que esses yuppies, empreendedores, startupeiros, não vão querer nenhum tipo de controle, de cuidado sobre o trabalho deles, eles não querem a defesa do liberalismo completo aqui nesse caso, né? E, enfim, a gente chegou nesse momento, 2023, no momento que a gente, finalmente, depois de 20 anos de alerta, ou pelo menos depois de alguns tempos a gente falando, putz, vamos lá, vamos fazer algum tipo de coisa, finalmente se está no papo do dia a dia, não apenas em quem trabalha, pesquisa e é ativista no meio digital, mas na boca de todo mundo, né? Muita gente está sendo falado na mídia, não digo todo mundo, mas em muitas pessoas, né? Então, a gente já tem uma discussão que se tornou uma discussão comum para muita gente, assim, né? E, ao mesmo tempo, é uma discussão que por outro lado, ela cria um paradoxo, que eu acho que é a discussão que a gente logo também vai poder ter aqui, né? Que é essa discussão em torno da defesa da democracia, da responsabilidade versus a liberdade de expressão, né? Porque se em 2008 alguém viesse com a ideia de vamos regular as plataformas, vamos regular os blogs, eu digo eu mesmo, ficaria puto com isso. Como assim? Como assim vão querer meter o dedo naquilo que eu posso falar dentro de um blog? Né? A gente tinha esse pensamento naquele momento, porque, primeiro, não existia um conglomerado de poder em 4, 5 empresas. A gente estava falando de um período pré-redes sociais, como a gente vê hoje, onde, para muita gente, a internet é as redes sociais, são os aplicativos. Então, é uma diferença considerável daquele momento, porque se naquele momento a gente questionava qualquer tipo de cerceamento da nossa liberdade, hoje a gente tem um outro panorama onde, por um lado, é necessário discutir a liberdade de expressão, é necessário discutir o que pode ser dito e o que não pode, mas é uma discussão que, ao mesmo tempo, ela é muito diferente do que aconteceu naquele momento, porque a gente tem uma concentração de poder muito maior em poucas empresas, diferente daquele momento. Então, hoje, a gente inevitavelmente vai ter que discutir, está discutindo a questão da regulação,
Isso não significa se chocar contra a liberdade de expressão, né? Porque a gente vive também um momento histórico onde muitas pessoas, em nome da liberdade de expressão, de poder dizer qualquer coisa, elas ficam ofendendo qualquer pessoa, né? Isso é um problema. Mesmo a liberdade de expressão tem limite, a gente sabe disso, a responsabilidade sobre aquilo que se fala é necessário colocar na boca das pessoas também, né? Então, esse debate entre liberdade de expressão e defesa da democracia, defesa da responsabilidade, cuidado sobre os discursos de ódio propagados na internet é o grande debate que se tem hoje no mundo e no Brasil sobre a regulação das plataformas, e a gente, claro, tem os grupos políticos em torno de cada um, né? A gente tem, de modo geral, a extrema-direita defendendo contra qualquer tipo de regulação, para deixar do jeito que está, porque claramente se beneficiam disso, como a gente sabe. De outro lado, há um centro democrático direita, ou mesmo centro-esquerda, mas principalmente uma centro-direita que tem uma certa... que está sendo muito... tem um certo receio de qualquer tipo de controle ou de cuidado por parte do governo de fazer essa mediação das plataformas. Então, existe uma certa discussão, um certo receio, tipo, o governo vai controlar as plataformas, como assim, né? Um certo receio que muitas vezes é alimentado pelas próprias fake news, no qual a regulação quer tentar diminuir, né? E há um lado de uma centro-esquerda, enfim, ou de esquerda também, que fala claramente sobre um processo realmente de regular mesmo, de responsabilizar as plataformas, né? De criar mecanismos para fazer essa regulação de forma efetiva e controlada, mas, por outro lado, também, dentro dessa esquerda, no qual eu me incluo aí, eu acho que tem um outro caminho, que é um caminho que talvez a gente não esteja discutindo o ponto central sobre esse processo, que é justamente como que a gente deixou chegar a esse ponto de a concentração da maior parte das informações do planeta chegarem em 5, 4 plataformas de poucos donos, né? Como que a gente não vê alternativas a isso, como que a gente não viu alternativas, como que a gente deixou essa centralização de informação se dar dentro dessas plataformas, como a gente não consegue, já faz alguns anos, descentralizar, usar outros serviços, né? E como a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer isso hoje, e eu digo em todos os aspectos do campo político, quanto a nossa vida está centrada nessas plataformas, né? Nos serviços de Google, de Meta, enfim, de Telegram, e o quanto a gente não consegue sair disso. Assim. Então, para mim, a discussão também vai a esse ponto. É o terceiro ponto que eu cito, que como que a gente deixou chegar nesse ponto e de que forma a gente pode sair ou achar bifurcações, alternativas a esse estado que a gente tem, além de regular as plataformas, né? É muito bem dito. Você tocou aí em uma questão que eu acho que é crucial, que é a respeito da responsabilização dessas grandes empresas, né, das chamadas Big Techs, né, porque realmente chegamos num ponto em que essas empresas concentram, em grande medida, as plataformas pelo qual os fluxos informacionais se passam, tanto pelo computador quanto pelos aplicativos, enfim, a gente sabe que isso tem um efeito, né? E acho que a sua comparação é muito apta, né, a respeito dessa regulação como uma regulação de mercado, e daí que entra, acho que uma questão um problema, uma sutileza aí dessa questão, que de alguma forma essas empresas, né, e nós também, em alguma medida, nós, eu digo, pessoas da sociedade civil, estamos convencidos de que regular o funcionamento dessas empresas é a mesma coisa que regular nosso uso das redes, né? Isso, em grande medida, também é graças a essa falsa propaganda que essas empresas fazem, como se transmitissem o custo da regulação e da responsabilização, que deveria recair sobre eles, para os usuários, né? Que também é uma estratégia clássica de mercado, né? Você sofre, enfim, enquanto o Estado pode tentar regular de alguma forma taxas de importação e exportação, o custo disso vai passar para onde? Ele passa para o consumidor ou ele passa para o trabalhador. De algum jeito, o custo é redirecionado. Então, algo que deveria responsabilizar e, de certa forma, conter o enorme poder concentrado na mão de poucas pessoas, né, acaba sendo sentido pela maior parte das pessoas como uma regulação direta, né, um ataque direto às liberdades individuais de cada um.
enfim, não contribui para isso também, que a PL, enfim, a PL está aí escrito, o texto está na íntegra para as pessoas lerem, e não é um texto absolutamente radical, né? Não é nada assim extremamente trágico ou dramático, né? É até muito contido. Inclusive, uma coisa que eu notei vendo a primeira proposta da PL para a última é que palavras como desinformação, por exemplo, meio que sumiram, né? A ideia de fake news sumiu do texto, alguns pontos muito contestados foram sendo, de certa forma, polidos, e eu acho que um dos pontos que pega realmente aí agora, que é realmente sentido aí, é essa ideia da responsabilização dos provedores por danos causados através de publicações indevidas de seus usuários, né? E aí entra também a outra questão, né? Em que medida essa responsabilização também deve ser passada para os usuários, né? Porque essa é uma coisa, né, também das redes, né? A capacidade, esse sonho da internet de que cada um poderia ter sua voz e ter sua plataforma, ele teve seu lado perverso aí, de que cada um pode ter a sua voz e sua plataforma, a despeito da possibilidade de ser responsabilizado pelo que fala, né? E ser responsabilizado pelo que fala, mais uma vez, não está em contradição com sua capacidade de se expressar e com a sua liberdade de se expressar, né? E também é muito curioso isso, né? Porque toda vez que vem essa discussão, como se a internet fosse uma grande ágora, né? Um grande fórum onde todos podem falar, ignora-se a bem real e concreta desigualdade digital em países como o Brasil, né? Não é todo mundo que pode falar, não é todo mundo que tem sua plataforma, né? Mesmo dentro dessas redes, essa lógica de concentração se repete, ela se reproduz, né? A gente tem grandes porta-vozes, tem plataformas mais destacadas que outras, então não é absolutamente um campo totalmente descentrado. É certamente mais descentrado do que, por exemplo, enfim, a Assembleia Legislativa, em termos da quantidade de pessoas que estão falando, né? Mas não é absolutamente e totalmente descentrado. Um outro ponto também que é curioso nesse âmbito da responsabilização é a diferença que é feita, né, no âmbito dessa discussão em relação a crianças e adolescentes, né? Porque aí, de certa forma, chega-se em um campo em que eu acho que há algum consenso, né? Conteúdos que são, de alguma forma, danosos, nocivos, prejudiciais a crianças e adolescentes devem ser, de alguma maneira, contidos. Mas aí, mais uma vez, recoloca-se a questão, ok, quem vai ser responsabilizado por isso? São as pessoas que estão fazendo isso na plataforma? Qual é o alcance, né? O tamanho da responsabilidade das plataformas? E acho que isso é um desafio que a gente ainda está enfrentando e vai continuar enfrentando. Um dos mecanismos, né, que o PL coloca lá para fazer isso acontecer é o relatório de transparência regulares, né? Relatório de transparência acerca do funcionamento de algoritmos e acerca do tipo de moderação de conteúdo que é feita, né? Mas isso aí também é uma outra história, um outro grande desafio. Bom, então, comentando um pouco as coisas que vocês levantaram, né? Sim, de fato, a questão é preciso regular, mas como regular, né? Então, no primeiro momento, assim, a minha posição, eu pensei assim, o Brasil tem uma experiência que serviu de modelo para o mundo todo, né? Que foi a experiência do Marco Civil da Internet, que houve um grande debate público, ampla participação, consulta pública, audiências. O projeto final, a lei final, se tornou realmente um exemplo, né, para o mundo todo, em termos de garantir a representação dos diversos setores da sociedade, né? E o Brasil tem essa experiência também, que é no Comitê Gestor da Internet, que é um comitê multissetorial. Então, nesse comitê tem assento o governo, tem assento as empresas, tem assento a sociedade civil e também a comunidade científica. Inclusive, agora mesmo, no final desse mês, vai ser realizado mais um fórum da internet no Brasil, promovido pelo Comitê Gestor da Internet, que tem já uma trajetória muito grande de discussão sobre direitos na internet e minúcias de várias propostas e diretrizes, né, para o funcionamento da internet no Brasil. Então, no meu entendimento, eu pensei, não, esse projeto de lei não pode ser votado assim às pressas, ele tem que ser amadurecido como foi o Marco Civil, ouvindo os diversos setores, para que no final a gente tenha um projeto que represente, de fato, né, todos
essas forças aí, esses interesses diversos da sociedade. Porém, eu fui convencida, num seminário promovido pelo próprio Comitê Gestor da Internet, que, infelizmente, o momento político hoje é outro, né? E a gente tem hoje uma extrema-direita que está muito fortalecida no país, né? E que, como nós vimos nas vésperas da votação, que não houve, também espalhando mentira, né? De que você não ia poder manifestar a sua crença religiosa nas redes sociais, isso ia ser censurado. Começaram a chamar de PL da censura, inclusive as plataformas também disseminaram essas palavras, né? Falaram no Ministério da Verdade, porque, é claro, tudo isso que está sendo previsto no projeto de lei vai ter que ter alguma entidade reguladora, alguma entidade fiscalizadora, porque se você tem uma lei e não tem ninguém para fiscalizar, essa lei não vale de nada, né? Mas isso está muito longe, não tem nada a ver com o Ministério da Verdade. E foi isso que foi espalhado, tanto pela extrema-direita, né, como pelas plataformas. Então, a gente está num outro contexto, em que, então, o que está se dizendo é vamos fazer alguma coisa, né, vamos regular de alguma forma, e até o próprio projeto de lei já prevê isso. Né? Em 5 anos, vamos rever, para ver o que funcionou, o que não funcionou. Então, nesse sentido também, eu andei acompanhando e vi que aquela história, né? Como o projeto de lei estava sendo votado dessa forma apressada, foram lá, como se diz, encaixaram jabutis, né? Colocaram ali outros temas para serem abordados e que agora já há um movimento para retirada, que é o caso dos direitos autorais e a remuneração do jornalismo profissional. Porque são temas que eles não têm relação direta com a regulação das plataformas. E eles acabam atrapalhando a aprovação do projeto. Né? Então, enfim, o Brasil tem toda essa experiência, né, que foi tão bem sucedida na regulação da internet, e alguma coisa a gente pode conseguir aproveitar disso, mas, infelizmente, desculpa que a minha voz está falhando aqui, mas, infelizmente, vamos ter que fazer um processo mais apressado. No entanto, esse Comitê Gestor da Internet está com uma consulta pública aberta até o dia 26 de junho, se não me engano, que qualquer pessoa, ou pessoa individualmente, ou uma entidade, pode ir lá e fazer propostas, questionamentos, para alimentar a discussão. Né? Não vai ser tão assim como foi no caso do Marco Civil da Internet, uma consulta pública, mas, de qualquer maneira, vai poder alimentar esse processo. Né? Então, em termos da legislação, e uma coisa, né, que também eu acho bom a gente colocado, como é que o projeto de lei está se inspirando no projeto que foi aprovado na União Europeia, que é a questão do dever de cuidado. Né? Então, como o Lucas falou, está previsto que as plataformas vão ser obrigadas a apresentar relatórios semestrais mostrando qual foi o esforço que eles fizeram, né, o trabalho de moderação e de acompanhamento para evitar o que eles estão chamando de riscos sistêmicos, né, que são realmente esses ataques à democracia, né, expressões de racismo, incitação à violência de toda a espécie, seja a criança, ou a mulher, ou a diversidade sexual, enfim. Então, a plataforma ela não pode mais simplesmente falar, não, isso aí é um conteúdo que está sendo gerado pelo usuário e nós não nos responsabilizamos. Não, elas vão ter o dever de olhar para isso e de, enfim, tomar medidas para moderar esse conteúdo, porque hoje em dia elas fazem isso. Eu achei interessante também que eu vi alguém falando assim, mas aí elas falam, mas nós não podemos fazer isso. Claro, eles vão ter que gastar mais dinheiro, né, para investir em mais funcionários trabalhando nisso. Mas aí alguém falou assim, quero ver você encontrar um mamilo numa rede social. Então, eles sabem muito bem quando eles não querem que alguma coisa seja publicada. E outra coisa também que a gente pode mencionar são os direitos autorais, né? Que eu até pensei em falar assim para o Lucas, coloca aqui uma música aqui no fundo, enquanto a gente conversa. O podcast vai cair, porque ele já tem também todo um procedimento automatizado para derrubar. Então,
a inovação tem que entrar aí também. Mas como é que vai identificar? Então, eles vão ter que fazer um esforço e vão ter que investir nisso. Uma outra coisa interessante que eu achei, que estava lendo hoje uma entrevista na Folha de uma deputada da União Europeia, né, da bancada lá da União Europeia, dizendo que ela nunca, não houve essa pressão das plataformas por ocasião da votação do projeto lá, não houve essa pressão. Eles não questionaram o fato de eles terem que ter um dever de cuidado, que o que ela está vendo aqui no Brasil, ela considera uma coisa, assim, eu acho que ela não usou a palavra absurda, mas, assim, intensa demais, forte demais, né? Não tem muito cabimento, vamos dizer assim, né? Agora, voltando ali para o que o Léo falou, que é muito interessante, né, da história da internet, de como é que a gente, os ativismos sempre batalhou, né, para uma internet livre, onde as pessoas pudessem se expressar. Então, eu vejo como é que essa palavra liberdade ela está em disputa, né? Ela está em disputa hoje, um lado, né, as plataformas que elas se interessam por isso, né, os grandes exemplos aí, o Elon Musk e o Pavel Durov, né, que é o do Telegram, e o Elon Musk do Twitter, que eles ficam advogando uma liberdade de expressão sem limite. Isso não existe. Não existe nenhum direito sem ilimitado. Todo direito tem que combinar com o outro. Então, você não pode ter liberdade de expressão para você incitar um ato golpista, ou para você expressar o seu racismo, entendeu? Ou para você incitar violência de nenhuma espécie. E ponto, né? Mas você vê a extrema-direita sempre defendendo isso, um tipo de liberdade individual sem limite, né? E também as plataformas querendo usufruir disso, porque isso gera engajamento, porque gera renda, né? Lucratividade para eles, né? Então, eu acho que esse é um ponto assim, bastante importante, assim, de fundo, né, desse problema todo, que é a questão da disputa da palavra liberdade. E, na verdade, a internet livre, né, Léo, é outra coisa. A internet livre significa da gente poder conhecer por dentro, né, as tecnologias, a gente poder saber como e quando que nossos dados estão sendo coletados e como é que eles estão sendo processados, a gente conhecer como funciona por dentro toda a tecnologia. E existe, né, todo o movimento de software livre, existe um movimento numa outra direção da cultura livre, que o Léo é um dos grandes ativistas aqui no Brasil, né, desse movimento. Então, a liberdade, na verdade, na internet, ela tem, para nós ativistas, tem um outro significado, e isso está sendo capturado, né, e transformado, na verdade, não numa liberdade, mas numa coisa sem limite, que não favorece a democracia, né? É isso. Tem muitos pontos aí para a gente debater, né? Mas eu queria fazer uns comentários assim com vocês, né? Antes de entrar no gancho da liberdade, da discussão, primeiro é a questão da responsabilização, né? Que o Lucas mencionou. Eu acho que, também como a Bia disse, existem formas de... As plataformas têm tecnologia o suficiente para colocar, para, no mínimo, a jogo para tentar moderar de forma diferente do que é feito hoje. Isso é um ponto, porque se tem dinheiro absurdo agora, por exemplo, nesse 2023, na corrida da inteligência artificial generativa melhor possível, então fez com que Meta e Google mudassem completamente suas rotas em torno de conseguir uma inteligência artificial equiparável ao ChatGPT, existe também dinheiro para, de alguma forma, criar mecanismos de moderação de conteúdo melhores do que o que tem hoje. E moderação de conteúdo, enfim, que também tem um processo aí de, a gente nem mencionou, mas tem um processo de muito de terceirização, de exploração, desculpa, de exploração de trabalho, especialmente do sul global, né? Existem algumas referências que falam sobre isso, né? O quanto que o processo de mediação acaba... Existe uma inteligência artificial mínima para isso, mas existe um trabalho precário nos países do sul global para complementar esse processo, né? Então, o quanto, se quisesse fazer bem, essas empresas poderiam pagar e fazer modelos, tanto modelos de inteligência artificial complementados com modelos com pessoas,
para tentar minimamente fazer modelos de menor proliferação de discurso de ódio na rede. Então, existe tecnologia para isso, para assumir essa responsabilização. Mas a questão é que aqui, né, não é uma solução somente técnica, né? Não é um tecnosolucionismo, como a gente acha, que mais tecnologia vai resolver um problema. Não é, passa por uma solução política mesmo, política no sentido de, com as pessoas, com a sociedade, que esteja, de alguma forma, a participação da sociedade, das organizações da sociedade civil e das pessoas nesse processo, que não responsabilize o usuário por isso, mas que também tenha alguma participação que não seja somente as empresas se autorregularem, que é um dos grandes problemas, dos grandes questões que se colocam em processo de regulação, quem é que vai regular? As próprias empresas? Será que a gente pode confiar nesse processo? Google e Facebook vão, de fato, regular, vão se autorregular, e que autorregulação é essa? Qual vai ser o interesse deles em regular um conteúdo que, supostamente, que defende um discurso de ódio e, ao mesmo tempo, que se eles vão regular também um processo de convocação de uma manifestação, por exemplo, em prol de direitos legítimos no Brasil, é muito difícil deixar somente eles, fazer esse processo. Então, uma outra questão, por isso que a Bia comentou também, né, desse processo da regulação, né, essa ideia de dever do cuidado, ela passa necessariamente por criar uma organização, uma entidade que faça esse processo eu nem gosto de chamar de regulação, mas de cuidado mesmo, assim, de uma forma justa, equiparada com a sociedade civil, com a universidade, com várias pessoas envolvidas, que não seja só as empresas que façam isso. E esse é um processo que no Brasil, na política de gabinete de Brasília, isso é muito difícil fazer, assim, muito difícil de criar essa entidade, porque, na pior das hipóteses, vai demandar mais dinheiro para organizar isso, vai demandar mais trabalho, né? Não toda solução que não é somente uma tecnologia, ela demanda mais trabalho, demanda mais tempo das pessoas e tudo mais, né? Então, se hoje se fala, por exemplo, hoje, né, em final de maio de 2023, a gente fala muito de que a Anatel, né, enfim, se colocando como um plano B nesse processo de ela ser a entidade reguladora desse projeto de lei, né, enfim, e a Anatel, como defende muita gente, entre elas a Coalizão de Direitos na Rede, que é uma organização de mais de 50 organizações do Brasil, do qual eu faço parte, a partir do Creative Commons também, mas não falo em nome dela, porque também tem muita discussão sobre isso, mas a coalizão defende muito que a Anatel não tem a expertise necessária para trabalhar com o tema de regulação de plataforma. Ela trata de operadores de telecomunicação, né, mexe com infraestrutura, não sabe gerenciar conteúdo, né, que envolve temas como liberdade de expressão, direitos humanos, enfim, como a gente falou. Então, complicado a opção da Anatel, mas a Anatel já existe, então já as pessoas colocam, mas já existe, não precisa criar, não dá gasto e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, recentemente, se criou a proposta, né, da OAB, né, Organização dos Advogados do Brasil, enviou ao Orlando Silva, né, que é o deputado relator desse processo, desse projeto, o 2630, que inclusive vale falar, está há 3 anos tramitando, desde 2020, não é coisa de agora, é muito tempo, está tentando ser aprovado. A OAB trouxe uma proposta de fazer um sistema regulatório de tripartite, né, de 3 partes, assim, né, que se fala de criaria um conselho, por exemplo, que teria também o CGI, né, como um papel importante, promover o debate de estudo, recomendação, diretrizes, como de forma muito interessante, importante e peculiar no mundo, o CGI já faz no Brasil, né, uma organização que, de alguma forma, ajuda a cuidar da internet brasileira faz um bom tempo, assim, né? Então, esses dois, seria esse conselho, o CGI, e também a partir de uma entidade de autorregulação que seria ligado mais às plataformas, né? Então, um jeito de tentar passar esse processo aí de regulação. Mas, assim, a gente nem vai entrar no âmbito da política pragmática dos gabinetes em Brasília, porque todo o processo de criação de uma entidade é muito complexo, então é difícil. Eu defendo, o sistema ideal é uma coisa, que a gente vai conseguir, há muito trabalho de muita gente dentro de Brasília, enfim, de muita gente, não vai ser o ideal. Também não pode ser pior do que já está, tem que ser melhor, mas o ideal não vai acontecer. Então, às vezes, a gente também
é legal que a gente consiga visualizar e pensar como seria um jeito ideal, justamente para ter isso como um horizonte para quem sabe em algum momento a gente conseguir chegar lá, sabendo que nesse momento e com o Congresso brasileiro que a gente tem hoje eleito, ano passado, 2022, um Congresso que é majoritariamente de centro e de extrema direita, com muitos deputados, é muito difícil passar qualquer tipo de projeto que fale em responsabilidade, né, que seja visto por eles de forma enviesado como cerceamento da liberdade de expressão, né? Então, temos essa grande discussão em torno disso aí, mas acho que, para falar um pouco aí, né, outro comentário rápido, assim, de fato, uma prova de que as tecnologias, que as plataformas têm tecnologia para isso, como a Bia citou, é a questão do como é fácil uma música supostamente protegida por copyright ser banida de plataformas como Instagram e como YouTube, né? Então, a tecnologia para defender a propriedade funciona. Se quer botar uma música lá com copyright, o YouTube já barra imediatamente. Para banir mamilos do Instagram, funciona. E para banir discurso de ódio, para banir defesa de nazismo e de outras questões, não funciona. Por quê? Né? Então, não é problema de tecnologia também, aí é um ponto, assim. E aí, o outro ponto que eu queria falar rapidamente, antes de, enfim, passar a bola para vocês também, é a questão da transparência aí, né? Eu acho que o Lucas também comentou, né? Acho que todo o processo de regulação que a gente tem hoje no Brasil, ele necessariamente vai passar por transparência. Fundamental, porque o que acontece hoje, dentro das plataformas que a gente está falando, é que a gente não sabe direito como funciona. A gente não sabe por que uma informação aparece no meu Facebook e não a outra, né? Não é como era há mais ou menos em 2011, 2012, onde as postagens em redes sociais, no Twitter, no Facebook, era ordem cronológica, né? A última postagem aparecia ali, a última postagem. Não interessa de quem, de quando, mas era a última postagem da pessoa que estava seguindo, né? Esse modelo cronológico, que é o modelo no qual funcionou durante muito tempo e que passou a ter alteração, principalmente com a criação desse modelo da timeline do Facebook, que acabou indo para as outras plataformas também, que é a criação da timeline em 2011, 2012, esse modelo privilegia a interação dos usuários com outros usuários e a interação de uma forma que a gente não sabe exatamente como. Assim. Então, criou-se uma caixa preta para entender, para mostrar como de fato funciona, criou-se uma caixa preta onde a gente não sabe direito como funciona e não sabe por que aparece mais fake news para determinada pessoa do que para outra. E nesse ponto que qualquer medida de regulação necessariamente vai ter que passar pela transparência para a gente minimamente entender. Como a Bia comentou também, como eu já falo há algum tempo, né, muita gente fala, abrir as caixas pretas dos algoritmos, ou minimamente da parte visível e que afeta diretamente o consumo de mídia das pessoas, a gente tem que entender minimamente como funciona isso. Não dá para deixar à mercê de uma plataforma privada que ao mexer com isso de forma obscura, lucra com esse processo, né? Então, isso é fundamental a gente defender qualquer tipo de regulação possível das plataformas, a questão da transparência. É um princípio fundamental e eu acho que o PL 2630, do jeito que está em final de maio, ele tem alguns passos que avançam nesse processo de criar relatórios, como a Bia mencionou, relatórios periódicos do que foi banido, do que não foi, por exemplo, que é fundamental, porque a gente precisa saber também. É isso, faz parte do processo. Precisamos saber o que foi, o que não foi. Não dá para simplesmente deixar a mercê novamente das plataformas escolherem. A gente precisa ter algum nível de transparência e de controle sobre isso. Assim. Então, é fundamental esse processo. E nesse ponto, entre várias discussões que a gente pode ter sobre o PL, sobre a viabilidade nesse momento de fazer isso no Brasil, a urgência que se tem diante de um cenário de cada vez mais, de muitas agressões racistas, misóginas, de vários tipos que a gente vê no Brasil. A gente tem uma urgência, as pessoas que sofrem essas agressões, não eu, o homem branco, nesse caso que sofro menos, mas as pessoas que realmente sofrem precisam que seja tomado algum tipo de medida, a gente não pode esperar, então é difícil lidar com esse processo, que a gente precisa fazer alguma coisa urgente, mas, por outro lado,
a discussão sobre de que forma fazer é uma discussão que fatalmente leva tempo. A gente não tem como fazer rapidamente de uma forma que funcione, mas ainda assim, diante de todas as dificuldades, eu acho que o PL, nesse processo, ele avança no sentido da transparência, e eu ainda acho, do jeito que está nesse momento, que é melhor ele do que nada, né? É melhor ele do que deixar como está. E não é à toa que, enfim, as plataformas estão lutando contra, porque vai mexer no que eles, no jeito que eles lidam com a desinformação no Brasil hoje, né? Só para botar um pontinho aí, né, nisso que vocês trouxeram, sobre os mecanismos de moderação, né? Porque realmente essa é uma questão que vem muito, falta muito, né? Realmente não é falta de tecnologia apropriada para isso, né? Há moderação para muitos tipos de conteúdo, e o que o PL está colocando é justamente transparência a respeito desses mecanismos de moderação, né? Como esses procedimentos acontecem, como vão acontecendo, enfim. A expressão dever de cuidado, né, que está na legislação, é muito apropriada para isso, né? Porque não diz respeito a impedir que as pessoas falem o que elas vão dizer o que elas vão dizer, né? Mas assim como, enfim, fora do espaço virtual, todo mundo tem que ser responsabilizado pelas suas ações, se essas ações são criminosas, né? Ou se são potencialmente danosas a outras pessoas. Não é nada de diferente do que a gente já tem, enfim, por exemplo, em veículos de mídia comuns, tradicionais, que são regulados e têm as suas regras de funcionamento, né? Não tem um jornal que pode, enfim, dizer qualquer coisa, né? Tem que publicar retratação, tem que haver fonte e tudo mais, né? Pelo menos tinha. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. Então, só assim, um ponto que a gente não chegou a falar, só para quem está nos ouvindo, né? Que a plataforma também, as plataformas, elas querem dizer assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, é o usuário que postou. Não, mas e o impulsionamento? Muito dessas desinformações, essas fake news, etc., são posts que são impulsionados pelas pessoas. Então, essas plataformas recebem dinheiro e elas têm que olhar para o que elas estão disseminando, dando mais. O que é impulsionar? É você aumentar o alcance daquele post, assim, muito, né? Em uma dimensão muito grande, dependendo de quanto a pessoa investiu ali. Mas, então, se ela está lucrando com isso, ela tem a obrigação, né, o dever mínimo, né? Eu falo dever de cuidado, assim, tem a obrigação de saber o que ela está impulsionando. Agora, além desse impulsionamento pago, tem o algoritmo também, né? Então, é outra coisa que as pesquisas também mostram. Por exemplo, você está no YouTube, parece ter, eu vi agora, eu já tinha visto essa notícia, mas agora, mais uma vez, você está interessado em videogame, em seguida começa a aparecer vídeos de armas para você. E isso não é nem questão de impulsionamento, é o algoritmo tentando adivinhar qual é o seu interesse para que você fique mais tempo, mas com isso ele está, né, incitando aí a violência, que é o caso que está sendo votado agora na Suprema Corte norte-americana, que eu não sei se todos estão em conhecimento, que é uma família de uma moça que ela foi assassinada naquele evento terrorista na Boate Bataclan. E eles comprovaram que esses terroristas eles estavam assistindo sem parar vídeos no YouTube, então eles foram, vamos dizer assim, a violência foi maximizada, né, por eles estarem assistindo aqueles vídeos, e por isso esse ataque foi mais violento ainda. Essa é a argumentação dessa família da moça que foi assassinada, e isso está na Suprema Corte Americana para ser decidida se o Google, né, que é proprietário do YouTube, é responsável. Então, você vê que no mundo todo as caixinhas estão se mexendo, as coisas estão se mexendo, né, e realmente não dá mais para continuar como está, né? E um outro dado também que é interessante em relação à transparência, que a gente não chegou a falar, que eu vi ser citado, é em questão à porcentagem. Então, o Facebook pode falar assim, não, nós derrubamos 5 milhões de posts. Tá bom, mas o que isso representa nos posts que vocês têm? A gente não tem esse número. 5 milhões, na verdade, é só 2%. Então, não foi nada, né? Então, a gente tem que ter esse número de quantas são essas postagens,
qual a porcentagem disso que está sendo derrubada e por quê, né? Toda essa questão aí, como o Léo falou, da transparência de como é que eles funcionam. E também as plataformas dizem, mas isso, o meu algoritmo é segredo industrial, é como se fosse segredo industrial, eu não posso revelar. Não, mas a gente tem que, harmonizar aí, né, a democracia, né, a justiça, os direitos humanos, com um negócio das empresas. Então, a gente está caminhando para isso. Então, eu também concordo com o Léo, né, eu também preferia que fosse um processo ali aí mais debatido, mais lento, mas, como se diz, é o que tem para hoje. A gente não pode continuar como estamos. Nós vamos ter uma lei que vai ser imperfeita, até porque, como eu falei, a gente está trocando a roda do carro, com o carro rodando sem saber direito até como o carro funciona. Então, vai ser imperfeito, mas vai ser um começo necessário, inescapável. Nós vamos ter que... E mesmo a gente falando tudo isso aqui, a coisa está muito difícil lá no Congresso, né? Que a gente não vai entrar nesse debate, até porque não temos nem tanto conhecimento assim de como é que está o processo, mas o projeto era para ser votado no dia 2 de maio e foi retirado porque ia perder, né? Então, agora está havendo toda uma negociação ali, mas a coisa não está fácil. Mas nós precisamos disso para fortalecer o nosso processo democrático. Temos eleições no ano que vem, e mesmo assim, ainda hoje, independentemente de eleição, como o Léo falou, temos aí várias pessoas e assuntos que têm que ser tratados com mais responsabilidade e transparência, né? É isso aí, Bia. Nesse ponto, assim, acho que só fazer um comentário adendo, né, que esse processo que está na Corte Americana, já existem vários processos aí, pesquisas, né, indicando o quanto uma pessoa, especialmente no YouTube, né, ela pode se tornar cada vez mais se radicalizar ao ver vídeos, aqueles vídeos relacionados, né, enfim, existe um podcast que a gente pode até botar, enfim, em algum outro momento na descrição, que chama Rabbit Hole, que foi produzido no New York Times, já faz 1 ou 2 anos, para ver que essa discussão não é de hoje, né, já tem tempo, que é meio que, basicamente, conta como um adolescente dos Estados Unidos virou uma pessoa, começou a assistir um vídeo de jogo de alguma coisa, e ela se tornou uma extremista de extrema-direita, né? São 10 episódios que vai contando esse processo e o quanto a interferência do YouTube foi muito grande nesse processo. Quando ele começou a ver um vídeo, aí estavam os vídeos relacionados aqui, aí ele começou a ver outro vídeo, e foi se radicalizando. E isso é um processo comum para muita gente, assim, né? E o YouTube, que às vezes passa da nossa guarda de olhar desse processo de radicalização, a gente fala de Twitter, de Telegram, mas o YouTube também tem essa parcela de responsabilidade sobre muito do que desse extremismo alimentado no Brasil e no mundo inteiro, assim, né? E eu acho que esse processo da regulação, com todas as dificuldades que se tem hoje, ele me lembra muito a ideia também como a gente estava falando, como a gente vê hoje a questão da indústria do tabaco, assim, né? Que no Brasil, diferente de outros lugares, enfim, mas o banimento do cigarro nos ambientes privados foi algo que consolidou, né, de alguma forma, assim, em ambientes públicos e tudo mais. Hoje em dia, é muito raro a gente ir num bar e assistir um show que ter alguém fumando no ambiente. Raro, para não dizer impossível, né? Geralmente tem espaço para fumante e tudo mais. Então, é algo que a gente, década de 90, 80, enfim, considerava normal, ia no ambiente, chegava a fedir, voltava fedendo a cigarro e tudo. E hoje, o normal é tipo, não, o cigarro tem seu lugar, faz mal para a saúde, faz mal das pessoas que estão lá no mesmo ambiente, e isso não dá para aceitar uma pessoa fumante convivendo enquanto assistindo um show com quem não está fumando. E eu acho que talvez daqui a alguns anos, assim, sendo otimista, ou pelo menos, assim, de alguma forma, a gente vai olhar para esse processo de regulação das redes sociais um pouco como a gente olha para o cigarro, assim, do tipo, como que a gente convivia numa rede social com tanta informação fake rolando, como que a gente poderia imaginar, como que ninguém fazia nada, como que a gente deixava à mercê das plataformas que cuidavam do processo, que a gente não fazia nada com isso, assim. Eu entendo que se der certo um processo de regulação, eu acho que isso vai acontecer, assim, a gente vai olhar para esse período e vai pensar, nossa, como que isso foi deixado, né, acontecer e tudo. Eu acho que, no fundo, a gente também sabe um pouco do porquê, né, que isso aconteceu, assim, né, eu acho que dá para
é a questão do capitalismo, da ideologia californiana, que eu mencionei para vocês, né? O quanto essas plataformas souberam extrair valor dessas informações, extrair valor da nossa atenção e lucrarem com isso a ponto de basearem seus negócios nesse processo. E hoje em dia, já que faz mais de anos, décadas que estão fazendo isso, pelo menos mais de uma década, fica muito difícil dizer, não, agora vocês não vão mais fazer aquilo que vocês fizeram o tempo inteiro, faz 10 anos, e que está alimentando financeiramente vocês. É esse debate que a gente está nesse momento. Olha, precisa ter um limite. E, assim, acho que os processos de regulação, por mais necessários e fundamentais que sejam, como o SPL do 2630, são poucos, muito pouco perto do que deveria ser feito. Assim, a gente até visualiza maneiras mais radicais, assim, por exemplo, as leis antitrust nos Estados Unidos, né? Como que o Facebook, uma empresa, comprou o Instagram e o WhatsApp, né? Como que pode uma empresa que criar esse monopólio da forma como foi feito? Isso não poderia ser feito. Existem leis anti-monopólios em vários lugares, mas elas não foram, de alguma forma, foram burladas por ser uma coisa muito nova. O Facebook não se diz como uma empresa de mídia, se diz uma empresa de tecnologia, então permite tudo. Mas, na verdade, não poderia ter acontecido, né? Não poderia ter acontecido uma empresa como o Facebook ter comprado o Instagram e o WhatsApp, por exemplo. Não poderia. O Google não poderia ter comprado dessa forma como ele comprou diversos outros também. Então, já se foi burlado aí, né? Eu acho que tem gente que fala mais em processos regulatórios nos Estados Unidos, por exemplo, justamente de quebrar a empresa. Assim, olha, Facebook, tu não pode ser tão grande, tu vai ter que vender a Meta vai vender o WhatsApp, vai ter que... Não dá. Criar um processo, desmontar a empresa do jeito que está. Não pode acontecer. Foi uma falha, tal, mas agora não pode acontecer mais. Assim como o Google também. Não pode, do jeito que está, não dá. E eu sei que isso é muito difícil acontecer, mas existem muitas pessoas pensando nisso. Eu acho que é uma medida radical, mas necessária. Assim, não poderia fazer o que vocês fizeram. Agora vocês vão ter que... Ou é isso, ou a gente vive num processo de barbárie, enfim, de uma possibilidade de barbárie a qualquer momento. Assim, né? Então, eu acho que também pensar nessas medidas mais radicais nesse momento, acho que, pelo menos para mim, eu converso com várias pessoas sobre isso também, ajuda a vislumbrar o que a gente está pensando como ideal, assim, como minimamente solução para esse problema que a gente tem, porque é um problema colocado aqui, um elefante colocado na sala de todo o planeta, que é o poderio, a centralidade do debate público nas redes sociais privadas. Isso é um problema para todo mundo, a gente precisa pensar nisso, e medidas radicais ajudam a pensar nesse processo, porque é isso, né? Eu também escrevi recentemente, a transformação que faria os ambientes das redes sociais, tipo o Instagram, o Facebook, mais saudáveis, elas só viriam mesmo com uma mudança do modelo de negócio dessas redes, baseados na extração de dados, economia de atenção. Então, assim, a gente quebrar o modelo de negócio deveria ser um objetivo também. Eu sei que isso é muito difícil hoje, mas eu quero pensar que, com muita gente, de que isso tem que ser possível, ou a gente tem que pensar em forma de viabilizar isso. Esse modelo de negócio ele foi criado a partir de uma exploração do valor das pessoas, de quebra de uma série de preceitos humanos, enfim, a gente tem uma farta documentação de pesquisa aí sobre os efeitos nocivos das redes sociais na vida das pessoas, né? Então, pensar nisso me ajuda a imaginar que, olha, de fato, uma transformação mesmo seria a partir daí. Enquanto a gente não tem essa transformação, pelo menos falar em regulação das plataformas, das redes sociais, seja no Brasil e no mundo, é um freio necessário. É importante, né? Principalmente se tiver mecanismos aí, como eu mencionei, que potencializa a transparência, que proponha a existência de órgãos reguladores autônomos, né, com participação efetiva da sociedade civil, que não, de alguma forma, também não destrua a liberdade de expressão nas redes, mas também não inaugure uma censura prévia, né? Como equilibrar isso. Então, assim, um modelo bem-sucedido vai ter que trabalhar com isso, né? Eu acredito que a gente possa se encaminhar para isso, assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, e não sei se vai ser exatamente nesse projeto, nesse 2630, porque com todas as forças do Congresso hoje vai ser muito difícil, mas eu acho que também tem muita gente do nosso lado, do lado de pessoas que querem minimamente que as plataformas sejam reguladas de alguma forma, também tem muita gente boa do nosso lado fazendo esse trabalho, assim, né? Então, meio por aí também, já quase uma palavra final, que a gente já está quase se aproximando do nosso tempo, né?
Então posso fazer um comentáriozinho? Tá falando dele. Eu achei que a sua comparação com a indústria do tabaco foi fantástica. Até porque, vocês se lembram de um filme, que eu não me lembro o nome, mas aí mostrava como é que a indústria do tabaco tinha intencionalmente viciado as pessoas ao acrescentar determinados produtos químicos no cigarro. Então é bem similar, né? Porque as plataformas também, elas vão viciando as pessoas em ficar mais tempo online para gerar dinheiro para elas e estão pouco se lixando para as consequências que isso pode ter. Achei assim também muito bacana o que você falou em relação a repensar a questão repartir essas empresas, que elas não podem ser tão grandes, que isso é uma pauta que a gente pode ter, né? Assim como também do modelo de negócio, que até isso já algumas pessoas vêm falando, né? Que esse modelo de negócio é incompatível com o mínimo de democracia, direitos humanos, etc., né? E eu acho que a gente deve pensar o seguinte: quem tem que... Não só tem as pessoas lá no Congresso que podem estar do nosso lado, mas a gente tem que também, como estamos tentando fazer aqui, né? Ganhar um pouco também a sociedade nesse debate, né? Levar mais esse debate, e que também hoje em dia não é uma tarefa fácil, mas temos aqui esse espaço, temos aí o Baixa Cultura, né? Eu tenho lá um site em rede também, e vários, a coalizão Direitos da Rede, que é importantíssima, né? O CGI, então tem várias esferas aí, umas menores, outras maiores, né? Mas levar esse debate para a sociedade e esclarecer, porque as coisas, elas mudam, a gente olha a história da humanidade, sabe, as tecnologias mudaram, tiveram que se encaixar, determinados negócios tiveram que terminar, e é assim, a gente não, né, a gente não pode ver nada como impossível, né? Tudo é possível de mudar, né? Então, não é fácil, mas é uma batalha que vale a pena a gente disputar. Muito bem dito, Bia. Nem vou fazer comentários finais depois dessas aí, mas queria agradecer muito vocês pela participação, pelas falas, pela generosidade. Se vocês quiserem aproveitar esse tempo aqui também para se despedir, fazer alguns comentários finais, recomendar algo que você tem trabalhado, Léo, que você quer que o pessoal dê uma olhada, o espaço está aberto, fiquem à vontade. Beleza. Queria agradecer mais uma vez, Bia, pelo convite, Lucas. O trabalho que o Ateliê de Humanidades faz é muito importante também. A gente precisa ter esse tipo de trabalho, né? Os trabalhos dessas organizações como a gente, como Baixa Cultura também, que é um espaço que eu mantenho desde 2008, aí já vai fazer, enfim, 15 anos agora, em 2023, e que tenta discutir, né, um pouco desse processo de conhecimento livre, das plataformas também, da discussão da tecnopolítica, que é fundamental, assim, a gente ter isso cada vez mais presente, porque, de fato, é presente na vida das pessoas, né? Então, é um assunto que a gente nem escolhe ser popular ou não, ele é popular na vida das pessoas. Então, de alguma forma, a gente conseguir trazer isso para o dia a dia de cada um é muito importante. Assim, também queria destacar, nesse caso, o trabalho da Coalizão Direitos na Rede. Vocês podem procurar nas redes sociais, no Twitter, enfim, no site deles, que é uma coalizão que está muita gente produzindo conteúdo a todo momento. Os melhores materiais sobre o PL 2630 que eu vi são produzidos por eles, assim, e uma organização de organizações, né, nesse momento que tem um trabalho muito fundamental na discussão das pautas de direitos digitais no Brasil, assim como outras organizações também, mas principalmente a coalizão, porque ela pega várias organizações. Então, vale a pena acompanhar, assim, para se informar sobre o bastidor do dia a dia também e o que eles defendem de jeitos de se regular a internet e tudo mais, né? E é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Léo. Eu também agradeço muito aqui a oportunidade da gente debater esse tema, que é um tema tão importante, né? E ainda com toda a dificuldade que está tendo, apesar de todas as limitações do projeto que a gente colocou aqui, toda a dificuldade que ele está enfrentando para ser votado e aprovado, né? Então, aí na linha do Léo, né? Também recomendo, claro, o Baixa Cultura, a Coalizão Direitos da Rede, mas chamar a atenção também para o Comitê Gestor da Internet, que eu já falei, né? E agora, se não me engano, no dia 30, começa o Fórum da Internet no Brasil,
onde esse fórum ele é composto assim, por workshops que as pessoas propõem. Então, um tema X, um dos temas, por exemplo, é o cooperativismo de plataforma, que é o Vitor Barcelos, que eu conheço, que propôs e foi aprovado. Então, são cerca de 15 mesas, e as pessoas podem ser empresários ou pessoas da academia, ou da sociedade civil, ou do próprio governo, que propõem esses workshops, e lá, no CGI, você tem já mais de uma década com esses debates. Então, para conhecer, se aprofundar nos temas, e também lembrando que ainda está no ar essa consulta pública sobre o PL 2630, para quem tiver alguma contribuição assim mais específica para dar. E é isso. Agradeço de novo aqui a oportunidade. Obrigado, Bia. Obrigado, Léo. A gente vai ficando então por aqui com mais episódios do República de Ideias, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.